Então, pessoal, trabalhando hoje com a equação geral dos geradores e a equação de Poilet, tá? Nós temos, então, um gerador aqui, uma pilha, uma bateria, enfim, interligado a um circuito. Aqui pode ter vários resistores, só que eu sei que eu consigo diminuir esses resistores até ter um equivalente, dependendo da associação dele, eu consigo um equivalente. Imaginemos que estamos dentro desse gerador, a gente tem uma força eletromotriz com um resistor interno, tá? Representado por R. E aqui entre esses terminais eu tenho uma DDP, tá? Se eu olhar, tá? Da direita para a esquerda, tá? Eu vou ter então a equação geral dos resistores, onde eu tenho U, tá? Igual a epsilon, que é o meu E da força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente. Agora, se eu olhar da esquerda para a direita, aí eu já tenho que levar em consideração a minha resistência equivalente, tá? E aí, levando em consideração a minha resistência equivalente, eu consigo, tá, descobrir a intensidade da corrente elétrica utilizando, tá, força eletromotriz, ou epsilon, tá? Fazendo a resistência equivalente menos a resistência interna, perdão, mais a resistência interna, não menos, tá? Mais a resistência interna, tá? Então, essa é a lei de Poilet. É um nome bem difícil, eu não sou muito fã, né, de inglês, francês, sei lá qual é o desse sobrenome, né? E aí nós temos, então, um exemplo para resolver, tá? Uma bateria, ela possui uma força eletromotriz, por exemplo, essa força eletromotriz é de 20 volts. A resistência interna é de 0,5 ohms, tá? E aí ele me diz que é colocado outro resistor que vale 3,5 ohms. Quer saber qual é a DDP, qual é essa voltagem com esse resistor. Só que, ó, antes, isso me possibilita a calcular primeiro a intensidade da corrente elétrica. Então, eu tenho o meu E que vale 20, a minha resistência equivalente que vale 0,5, mais a interna que vale 3,5, mais a interna que vale 0,5. Eu tenho 20 dividido por 4 igual a 5 amperes. Agora, eu posso fazer aplicando o URI, tá? Eu tenho essa minha resistência que é 3,5 e tem a intensidade da corrente que é 5. Isso me dá 17,5 volts. Porém, nas minhas alternativas não tem nenhum 17,5. Mas tem um 1,75 vezes 10 volts. 1,75 dá 17,5 volts, tá? Espero ter ajudado vocês. E aí vocês têm mais 6 questões para serem feitas, ok?